Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao mundo da numerologia e do desenvolvimento pessoal. E estamos de volta com mais um programa semanal, onde, como sempre, falamos não só da numerologia, mas de qualquer assunto que de alguma forma sirva para facilitar a sua vida e torná-la, obviamente, mais feliz. E falando em ser feliz, se você está procurando orientação em um sentido geral ou simplesmente deseja saber como descobrir o que você deveria fazer e se tornar, aproveite para conhecer o meu novo livro que eu lancei recentemente, que se chama Enriquecendo a Vida. E nesse livro eu não ofereço nenhuma solução rápida nem milagrosa para todos os seus problemas, mas eu faço uma abordagem única, oferecendo os desafios necessários para que você possa retreinar o seu cérebro de uma forma muito natural. E eu mostro também que mudando apenas algumas atitudes e comportamentos, você é capaz de mudar completamente a maneira como você vê e encara a sua vida. Então aproveite para conferir o conteúdo do livro, você pode usar o link que está embaixo na descrição desse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. E falando agora sobre o assunto do nosso programa de hoje, eu tenho me perguntado aonde será que estão as pessoas felizes? Será que elas não existem, né? Eu converso com muitas pessoas todos os dias e eu percebo que cada vez mais as pessoas andam deprimidas, descontentes, e eu confesso que eu fico muito curioso para descobrir se existem pessoas que, no geral, estejam satisfeitas com as suas vidas e realmente faz muito tempo que eu não escuto alguém dizer sinceramente que se sente alguém feliz de verdade, né? O que me faz pensar que elas não existem, né? Ou se elas existem, devem ser mudas ou fizeram um voto de silêncio. Então, se você está tão curioso ou curiosa quanto eu para descobrir a resposta a essa pergunta, fique aqui comigo que eu volto já já, logo após a abertura do nosso programa. Já estamos de volta e, primeiramente, eu quero agradecer a você por estar aqui conosco todas as semanas, compartilhando um pouco do nosso conhecimento e essa interação que ainda mantém as pessoas unidas, né? E eu estava conversando com um amigo alguns dias atrás e nós falávamos sobre esse momento de crise mundial que todos nós estamos vivendo, né? E das dificuldades que todos nós, de alguma forma, estamos enfrentando. E que não deixa de ser também um divisor de águas, aí, ao meu ver, para toda a espécie humana, né? Em determinado momento da conversa, em um tom até de descontração, ele virou para mim e falou: Garcia, se atualmente existe alguém realmente feliz, deve ser mudo, porque eu só escuto todo mundo dizendo como se sente estressado e infeliz o tempo todo. E se existe alguém feliz na atual conjuntura, com certeza deve ser mudo ou não entende como as coisas estão funcionando. E na hora eu achei até engraçada essa colocação, mas isso me fez pensar que na verdade deve ser o contrário. Na minha visão, como eu falei a ele, né, as pessoas felizes simplesmente não entendem como a vida funciona. Elas não entendem como a vida está funcionando. Apesar dessa aparente diferença contextual, né, digamos assim, existe uma grande diferença entre entender como alguma coisa funciona e como ela está funcionando. E eu acredito, isso é uma opinião minha, que nós temos uma suposição cultural de que as pessoas felizes são anti-intelectuais, delirantes ou superficiais, né? Todos nós já ouvimos o ditado que a ignorância é a felicidade. Mas, na verdade, a sociedade, digamos que tem uma ignorância sobre a prosperidade, principalmente com relação à felicidade. E é aqui que está a maior parte do problema, né? Todo mundo conhece alguém que é brilhante e infeliz, assim como todo mundo também conhece alguém que tem sucesso e não é feliz. E eu deparo com todos os tipos de pessoa com frequência em meus atendimentos numerológicos, também na minha vida pessoal. E assim é muito fácil presumir também que a felicidade não tem nada a ver com o sucesso ou a inteligência, muito menos que sucesso e inteligência se oponham à felicidade e a ser bem-sucedido, né? Ao contrário do que se pensa, nós podemos entender que pessoas inteligentes e bem-sucedidas, apesar de serem inteligentes e bem-sucedidas, não estão sentindo por algum motivo que elas estão
sendo capazes de desempenhar todo o seu potencial ou de utilizar aí de todo o potencial que elas esperavam utilizar. E a verdade é que, independentemente do potencial que a pessoa possui, independentemente também de sua inteligência, capacidade física, habilidade motora, etc., o que determina a realização e contentamento de cada um são as expectativas que ela deposita sobre si mesma, né, e com relação a si mesma. Então imagine hipoteticamente que uma pessoa não possuísse nenhuma grande habilidade, nenhum potencial, mas ao mesmo tempo não tenha grandes expectativas sobre si mesma. Seja lá qual for o motivo, né, ela é muito mais feliz e consegue ser feliz com muito mais facilidade que alguém que possua uma genialidade absurda, mas que porém espere e cobre demasiadamente de si mesma. Então a probabilidade de atingir os limites do nosso potencial, ela está diretamente ligada ao quanto nós nos sentimos positivos, né, em relação às nossas realizações e desejos, do que mais dependente da nossa capacidade de realizar ou não, né? Não existe nenhuma pessoa burra ou desprovida de algum potencial que seja. Todos nós temos, obviamente, um cérebro que é uma esponja intelectual, né? Na verdade, o nosso cérebro absorve tudo. O problema é que dedicamos a nossa atenção, né? A que dedicamos a nossa atenção e no que nos focamos, né? É isso que determina o que nós aprenderemos ou não. E eu dei aula de física e matemática há muito tempo para jovens, adolescentes, inclusive no colegial, né? Como se chamava na época. Hoje eu acho que é ensino secundário, né? E física é considerada uma coisa chata para a maioria das pessoas, principalmente para adolescentes. E eu reparava, por exemplo, que a maioria dos alunos não eram capazes de guardar um teorema simples ou mesmo uma fórmula básica de física que envolve 3 itens como E é igual a mc ao quadrado. Mas, curiosamente, esses mesmos alunos, né, esses mesmos jovens, como todos nós, eram capazes de lembrar letras de músicas inteiras, até mesmo quem as gravou, né? Na época, Guns N' Roses, eu me lembro, era sucesso. Eles se lembravam do nome do baterista, do vocalista, do guitarrista, do baixista, até do produtor musical da banda. Mas eles eram incapazes de guardar uma simples fórmula, né, e para que ela servia. E os seus cérebros, então, eles retinham essas informações, mesmo que sejam inúteis, né, para suas carreiras, por exemplo, porque o seu interesse estava voltado para isso, e principalmente porque essa informação não lhes causava nenhum estresse, muito menos era necessário para o seu desenvolvimento, né, enquanto fórmulas de física criavam grandes expectativas, já que saber ou não sobre a física era a diferença entre passar de ano ou não, e isso refletiria, claro, no seu sucesso e na sua felicidade futura, obviamente, né? Então, em resumo, criar expectativas maiores, às vezes, do que o seu potencial, independentemente do qual ele seja, né, acaba nos prejudicando e prejudicando a nossa felicidade. Todos nós somos condicionados e preparados desde criança para ter sucesso dentro de certos padrões sociais aceitáveis e pré-estabelecidos, né? Se seu objetivo é ser um andarilho, um mochileiro, porque isso realmente lhe traga a felicidade e a realização pessoal, para a sociedade você é um vagabundo, alguém que não se esforça, que desperdiça os seus talentos, né? Mas quem sabe realmente quais são os seus talentos além de você mesmo, né? Quem pode dizer o que realmente lhe satisfaz? E todos nós fazemos isso, né? Quando você começa a preparar o seu filho de 4 anos, 5 anos de idade para ser alguém bem-sucedido, na verdade, você está preparando para ser feliz. E, na verdade, também você está preparando para ser rico, poderoso, né? E, se possível, alguém famoso. E é por isso que as pessoas que conseguem sucesso, fama e poder vindas de famílias mais humildes, né, onde não haviam grandes expectativas, conseguem de início se sentirem realmente mais felizes e realizadas, porque as suas expectativas eram muito menores do que as suas realizações. Mas repare que depois de algum tempo, passada a euforia, digamos, elas se tornam infelizes e estressadas, né? Porque aí passam a se verem obrigadas a manter aquele status que alcançou e ir além deles, né? Elas começam, a partir daí, depositarem sobre si mais cobranças, né? Mais
expectativas porque se sentem e sentem que precisam ser melhores e cada vez melhores, né? Que elas precisam se superar cada vez mais. E a verdade é que a felicidade é a maior vantagem competitiva da economia moderna, né? Apesar de 25% do seu sucesso, digamos assim, ser obtido com base em inteligência e habilidades técnicas, embora gastemos a maior parte da nossa educação e tempo, né, em especializações, e a maioria das empresas contratem com base nessa categoria ou qualificação, os 70% mudos e silenciosos fatores que determinam a felicidade vão depender diretamente da sua capacidade de se adaptar positivamente ao mundo e principalmente à sua própria realidade, né? Então, isso me faz pensar que talvez aquele amigo que eu conversava há alguns dias atrás, e como eu citei no início desse programa, quisesse dizer que as pessoas felizes não são superficiais, né? E simplesmente não percebem que há problemas no mundo porque elas estão conscientes das suas próprias limitações. E é aí que nós percebemos a grande diferença entre entender como a vida funciona, né, o que é uma teoria, e ser capaz de perceber como a vida está funcionando naquele momento, o que é, obviamente, uma prática, né, é a realidade. Então é comum nós pensarmos que pessoas profundas, né, inteligentes, são aquelas que meditam, filosofam e possuem aí uma resposta perfeita e complexa para tudo. Quando, na verdade, ser positivo e esperançoso em meio à adversidade é que exige, sim, uma profundidade incrível, né? As emoções negativas, e aí a infelicidade nada mais é do que uma emoção negativa, deriva da parte mais primitiva do nosso cérebro, que é aquela que responde ao medo e à ameaça. Então, quanto mais nós tentamos entender como a vida funciona e como ela deveria funcionar, mais expectativas nós estamos depositando sobre nós mesmos, mais nós nos frustramos e mais negativos nós ficamos, né? Então, ver o negativo, ele é muito mais fácil porque é instintivo, né? É uma preservação. Enquanto ser capaz de responder positivamente a um desafio requer um esforço mental muito maior e muitas vezes incrível até mesmo, né? Muitos estudos, inclusive, eles já mostram isso, né? E nos mostram que quando somos negativos, nossos cérebros têm que decidir entre duas opções, que é lutar ou fugir. Mas se nós somos positivos, exige um esforço muito maior, porque temos que lidar com muito mais do que duas opções para encontrar maneiras criativas de resolver as coisas, né? E ainda nós temos que lidar com todas as nossas emoções negativas para mantê-las sob controle, e principalmente para manter o nosso controle, né? Então perceba que isso amplia infinitamente a quantidade de possibilidades que o nosso cérebro precisa processar, né? E é preciso criar novos padrões, buscar novos valores, e isso vai contra muitos conceitos que já estão enraizados na nossa mente, porque eles vêm sendo plantados e semeados aí desde a nossa tenra infância, né? E por isso é muito mais fácil sermos infelizes, mesmo sem ser, do que sermos felizes o sendo, né? Eu não estou dizendo que é possível, né, ou que alguém tenha que ser feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eu não sou nenhum deslumbrado. O que eu estou dizendo, na verdade, é que você pode se sentir bem com a vida, não apenas de vez em quando, mas com muito mais regularidade e frequência do que você poderia imaginar. E todos nós conhecemos pessoas inteligentes que fazem coisas estúpidas, né? O tempo todo nós vemos pessoas com mentes brilhantes cometendo os erros mais improváveis. E em casa nós podemos morar com alguém que é intelectualmente talentoso, mas que também não tem a mínima ideia disso, né? Todos nós temos amigos que têm um QI impressionante, mas carecem de bom senso básico e principalmente prático. Então, na realidade, o que eu quero dizer com tudo isso é que a felicidade está diretamente ligada à nossa estupidez, né? Nós encontramos adultos maduros, aí, inclusive, compartilhando entusiasmo, ou entusiasmados, né? O entusiasmo de ideias milagrosas para o desenvolvimento pessoal, por exemplo, que nenhuma criança de jardim da infância acreditaria, né? Mas, infelizmente, nós damos mais atenção às ilusões do que à razão. E eu cansei de ver na minha carreira como coordenador de engenharia e empresário engenheiros mais preocupados, por exemplo, em me dar boas notícias do que em resolver problemas para não ter que me dar boas notícias, né? Você deve concordar
que se alguém precisa dar uma boa notícia a outra, né, para deixá-la feliz e não perder o emprego, por exemplo, é porque com certeza antes já houve uma má notícia, né, que a deixou supostamente infeliz. Ou então, se nada de imprevisto aconteceu antes, a necessidade de dar boas notícias não passa de uma necessidade pessoal, né, em consequência, quem sabe aí, né, de se depositar sobre si mesmo grandes expectativas, né? Então seria uma atitude de autoafirmação, já que na maioria das vezes, né, se você reparar, aquilo que vemos como uma boa notícia só é deslumbrante para nós mesmos, né? Para os outros é geralmente uma coisa normal, às vezes até rotineira, né? Um acontecimento que não causa tanto entusiasmo, né? E assim, com o tempo, eu fui percebendo que a minha própria vida também estava marcada por muitas burrices e estupidez, né? Eu passei anos da minha vida me dedicando a ser o melhor em coisas que apenas uma dúzia de pessoas veriam. Eu passei grande parte dos meus dias sentado em salas de reunião, aí em reuniões que todos os presentes sabiam que eram totalmente inúteis, né? Eu já passei meses escrevendo matérias, até livros aí que ninguém leria. E eu me privei da vida pessoal por muito tempo, né, em nome de negócios e sucessos e da suposta ilusão da felicidade, dadas as expectativas que eu depositava sobre mim mesmo. E, obviamente, eu comecei a despertar um interesse pessoal em tentar descobrir por que eu e milhões de outras pessoas como eu poderíamos ser tão estúpidos, né, a maior parte do tempo, né? E depois de olhar para trás, né, em minha vida, vendo minhas próprias experiências, eu comecei a chegar a algumas conclusões. E a primeira foi que ter um alto índice de QI não significa que alguém seja inteligente. Os próprios testes de QI apenas capturam inteligência analítica, né? Esta é a capacidade de perceber padrões e resolver problemas analíticos. Mas, para a felicidade, o que conta são outros aspectos da nossa inteligência, da inteligência humana, que é a criatividade e principalmente a prática, né? A praticidade. E isso é o que determina realmente a nossa capacidade de lidar com situações novas e fazer com que as coisas se tornem mais eficientes. E a maioria das pessoas inteligentes, né, ou que se considera assim, criam enormes limitações para si mesmas o tempo todo. Um dos mais poderosos, né, é o preconceito egoísta. Nós tendemos a pensar que somos melhores do que as outras pessoas. A maioria de nós sempre pensa que nós estamos acima da média e que nós devemos nos manter assim, né? Quando na verdade não estamos e às vezes nem somos tão bons em algo como nós pensamos ser. Um exemplo prático, né? Me mostre um motorista que não pensa estar acima da média. Todo mundo se acha um piloto de Fórmula 1, né? E só não é porque não teve a oportunidade. Mas se você perguntar a qualquer pessoa dentro da sua área de trabalho, estudo ou mesmo dos seus hobbies, se ela está acima da média, todos dirão que estão, né? Poucos dirão que não. Qualquer jogador de pelada aí que se reúne com os amigos todas as quartas-feiras para tomar cerveja sob o pretexto de jogar futebol se acha o melhor jogador do time. E mesmo quando você pergunta às pessoas que estão claramente entre os piores em uma determinada habilidade, a grande maioria delas tende a dizer que estão acima da média, né? Nem todo mundo pode estar acima da média, mas todos podemos ter a ilusão de que estamos. Nós nos apegamos desesperadamente a essa ilusão, mesmo quando há evidências devastadoras do contrário. E aí nos sentimos infelizes e atribuímos a nossa felicidade às injustiças, à falta de reconhecimento, de oportunidade, a pertencer a uma classe social desprivilegiada, à nossa raça, à perseguição, à discriminação, opções e etc, etc. Né? Então ser feliz, por incrível que pareça, tem um custo, né? As pessoas realmente inteligentes aprendem rapidamente essa lição. Uma pessoa inteligente não é aquela que é capaz de desenvolver teorias, criar grandes coisas, né? É aquela que é capaz de conter a sua genialidade e saber ficar quieta no meio da multidão, sem se sentir mediana e sem precisar provar, né, a sua superioridade ou que é melhor que as outras. Elas apenas ficam quietas e se misturam no meio da multidão, sem seguir a multidão. E nesses tempos caóticos, né, e perigosos que nós enfrentamos em meio a tanta superficialidade, nossa independência e autonomia que nos permite alcançar a verdadeira
felicidade, né? A felicidade, ela não está em ter a necessidade de provar que se é bom, nem em saber que se é, né? Mas está em reconhecer os seus limites e ser reconhecido, seja lá no que for, né? Sem ter que se esforçar para isso. Felicidade é mais do que um sentimento bom, um sorriso falso e amarelo, né? É o desejo de tirar o melhor proveito da vida, tendo a sensação de que realmente você está aproveitando a sua vida, né? Não é o sucesso, o poder, a riqueza ou o reconhecimento que vai nos tornar mais felizes. É muito pelo contrário. A felicidade é que pode nos ajudar a realizar o nosso melhor. Pessoas felizes são melhores em tudo e são muito mais saudáveis, inclusive, né? Então, diante de tudo isso que nós compartilhamos nesse programa, eu particularmente acredito que as pessoas felizes são mudas, né? Porque elas não precisam falar sobre a sua felicidade, muito menos demonstrar a sua felicidade. Elas simplesmente são felizes e se sentem felizes porque estão felizes consigo mesmas. Então, é uma questão pessoal e íntima, né? E qual é a sua opinião? Muito obrigado pelo seu tempo e pela tua atenção. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso programa e que de alguma forma eu possa ter contribuído para tornar a sua vida um pouco mais fácil. Se você gostou e acha que esse programa pode ser útil a mais pessoas, compartilhe, né? Como eu sempre digo, o conhecimento compartilhado nunca é perdido. E por hoje nós vamos ficando por aqui, mas continue seguindo o canal que logo eu volto com mais novidades para você. Até lá, compartilhe suas ideias no comentário, dê a sua opinião e se você quiser falar comigo, o link para o meu WhatsApp e os contatos estão todos aí embaixo, aqui na descrição do vídeo, né? E aqui você fala diretamente comigo. Um forte abraço e até a próxima. Até lá!